Muito bem, estamos de volta para mais uma aula. Como eu ressaltei várias vezes no final da aula passada, espero que você tenha feito aquilo que eu pedi. Você escreveu durante a minha apresentação, você escreveu as perguntas que eu te dei no final, que dá sentido àquilo que você está fazendo agora. Você tentou encontrar o teu personagem, gravou a tua voz, ouviu, assistiu o filme Peixe Grande para você compreender o que é de fato um storyteller e tudo aquilo que nós conversamos na outra aula. Se você não fez isso ainda, eu vou te pedir um favor, que vai fazer bem para você, tá? Não continue assistindo esse vídeo, tá? Volta lá, espera mais alguns dias, faz aquilo que eu te pedi para que a gente possa dar continuidade de forma correta. Eu não estou falando isso simplesmente para valorizar o curso, não tem nada a ver. Isso eu falo porque por experiência própria. Cada vez que eu tentei atropelar algum aprendizado, cada vez que eu tentei passar por cima, porque eu estava com pressa, o resultado daquilo que eu fiz foi muito, mas muito inferior àquilo que eu tinha pensado que iria fazer. E acredite, um resultado inferior quando você faz um teste, tudo bem, mas quando você está em público, pode limitar por demais a tua carreira de palestrante, tá? Porque na maior parte dos casos, a gente é contratado, a gente é visto naquela história do marketing de boca a boca, tá? Então faça a coisa certa. Se você não fez tudo aquilo que nós combinamos no final da aula e durante a aula, inclusive, você não fez anotações, volte lá e faça a coisa certa, tá ok? Não quero pegar no teu pé assim à toa, não. É porque realmente isso faz falta. Combinado? Vamos prosseguir. Devo confessar que na aula passada faltou algo importantíssimo, que é a homenagem que eu faço ao professor que me convidou para falar no rádio e transformou a minha vida, me acordou para esse mundo da comunicação. Por que eu tenho que fazer essa homenagem? Porque faz parte daquela dica que eu dei de contar histórias, né? Porque se você conta uma história e não amarra ao final com algo que faz sentido, verdadeiro sentido, embora aquilo que eu contei não deixou de ter um final com sentido, mas eu poderia ter enfatizado ainda mais o sentido, você tem que fechar aquela história, aquele storyteller, para você fixar mais ainda e cativar o público. Qual é a homenagem que eu faço a esse professor? É a seguinte: a visão de uma pessoa que me olhou com um olhar diferenciado, que quis me dar uma oportunidade, transformou a minha vida. Muitas vezes, quando você for falar em público, vai ter 50, 60, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Não sei quanto você vai galgar, mas de repente a tua fala faz diferença na vida de uma pessoa. E essa pessoa transforma a sua vida. O professor, enquanto eu estava tentando não ir na sexta-feira, lembra? Eu estava tentando me cansar, estava tentando dar a desculpa do rádio relógio, etc e tal. Ele estava passando nas salas da faculdade, dizendo assim: amanhã esta faculdade vai ressuscitar um jovem. Ninguém vem de cá. E mais de 2.000 pessoas que não me conheciam, não é que obedeceram, mas que entraram na do professor e foram todas a pé. Por que eles foram a pé? Para eu não perceber a movimentação e não ficar nervoso antes da hora. Olha que maravilha! Olha que carinho no pensar. Olha que o pensar no detalhe faz toda a diferença. Muito bem, esse professor já não está mais entre nós, já foi para a casa do pai, e onde ele está enterrado está escrito assim:
aqui jaz um ressuscitador de vivos. Vou repetir. Aqui jaz um ressuscitador de vivos. Olha que legado que esse cara deixou. Olha que exemplo que ele deixou. De repente, a tua função de palestrante é apenas deixar um legado no mundo. Fazer a diferença. Dizer que você não veio aqui à toa. Fazer a diferença de uma, de duas, de três pessoas. Não sei quantas. Mas ressuscitar os vivos. Olha que coisa mais linda. Né? Nós não somos divinos para ressuscitar os mortos, mas a gente pode dar um jeito de melhorar a vida das pessoas. A tua fala, a tua comunicação é capaz de transformar a vida das pessoas, assim como transformou a minha. Entendeu o poder que você tem na mão? Entendeu por que você não pode fazer isso de qualquer jeito? Porque assim como as palavras constroem, também as palavras destroem. E a essa altura da minha fala, provavelmente já estivemos, acho que a aula passada deu algo em torno de 1h30, você já se acostumou com a minha voz, você já se acostumou com o meu sotaque, e provavelmente, se é você mesmo que está assistindo, não é uma pessoa nova que chegou para assistir, já se acostumou inclusive com o meu gaguejar. Por quê? Porque você é uma pessoa inteligente, superior. Lembra que eu cheguei em casa e disse: pai, não me importa se eu gaguejo. Eu vou falar com as pessoas inteligentes, aquelas que vão além da forma. Isso acontece. Quando você ganha a simpatia do público, o público aceita. E é por isso que as gaguejadas que eu acabei de dar agora, não vou fazer nenhuma questão de editar. Apenas vou continuar. Aquilo que eu faço numa palestra. Se eu parei, se eu enrosquei, eu olho para o público e até falo isso. Nossa, gaguejei demais. Precisa que repita a frase. A maioria grita: não, continua. E eu continuo. Ou seja, me faço parte dele. Eu também, esses dias, fui questionado por que eu não falo em técnicas. Né? Por que eu não falo o que muitas pessoas fazem, que é eu vou te entregar as técnicas para falar bem em público, eu vou te entregar as técnicas para você levar bem a tua vida, vou te entregar as técnicas para a transformação de vida. Por que eu falo em dicas e ferramentas? Porque é simples de entender. Técnica está relacionado a algo que, se aplicado, vai dar um resultado X. Ou seja, eu posso relacionar essa aplicação a coisas externas. Tá ok? Eu vou construir uma mesa, eu vou usar certas técnicas e todas as mesas ficarão da mesma forma. Vou padronizar as mesas. O que não acontece com pessoas. Quando se trata de coisas internas, eu não gosto de falar em técnicas. Por quê? Porque cada um é cada um. Né? A mesma coisa aplicada em mim dá um resultado X. Aplicada no João, resultado Y. Aplicada na Maria, resultado Z. Ok? Todas essas, tudo que eu falo em dicas, ou seja, aquilo que você pode pegar, ouvir e adaptar para a tua realidade. E em ferramentas, aquelas coisas que você pode aplicar e modificar alguma coisa, ampliar alguma coisa, fixar alguma coisa. Tá? Então, eu não gosto de falar em técnicas, embora a palavra técnica atraia muito mais o público, né? Porque dá mesmo a sensação de que, se você aplicar aquilo, todos os problemas serão solucionados. Se isso fosse assim simples, não estaria precisando dar esse recurso. Se isso fosse simples, livros como Os 7 Hábitos da Pessoa já nem me lembro o livro, mas os americanos gostam muito disso. Falar em 15 técnicas, em 7 não sei o que lá, em 8 passos. Por quê? Porque dá a sensação que, se você aplicar aquilo,
Pronto, está tudo feito. Se fosse assim, todo mundo que lê esses livros teria sucesso. E aqui eu não me refiro a sucesso de dinheiro, tá? Quando eu falo sucesso, eu penso em desempenho, em objetivo, em alcançar aquilo que você quer. Okay? O dinheiro, presta atenção, o dinheiro é consequência. O dinheiro vem como consequência de um trabalho bem feito que você faz. Eu costumo dizer que dinheiro é que nem cachorro. Quanto mais você corre atrás dele, mais ele se afasta de você. Na hora que você para de dar importância, vira as costas e vai fazer o que tem que ser feito, ele corre atrás de você. E tudo isso, se você está percebendo, é uma via de mão dupla. Tanto você se doa ao palestrante, quanto o palestrante se doa a você. Ou seja, quando você se aplica em ser um palestrante, a tua vida pessoal também se transforma. Por quê? Porque você vai melhorando. Quando você cria o personagem palestrante, e nós já vimos isso anteriormente, que não tem nada de falso ou de falta de humildade ou qualquer coisa assim. Não, quando você cria o personagem, aquele ser que vai se expor para falar em público, que é você mesmo adaptado ao meio que você irá fazer, você tanto sustenta o personagem quanto o personagem sustenta você. Você cria hábitos para falar em público e esses hábitos acabam também transformando a tua vida. É por isso que eu falo que não podemos falar em oratória apenas focando a fala. Oratória é um estilo de vida. Oratória é você adaptar a tua vida para ser uma vida comunicativa do lado positivo, porque também pode ser comunicativa do lado negativo. Existem grandes líderes que se comunicaram muito bem e usaram a comunicação para o mal, né? Eu não quero aqui citar nomes para não ofender ninguém, mas de repente o poder da comunicação também pode ser usado para o mal ou para benefício apenas próprio. E pelo mesmo fato que eu falo que dinheiro é consequência, eu não gosto de fazer o marketing dos meus cursos ou das minhas palestras como a maioria faz, que é dizendo torne-se um palestrante e fique rico, né? Existem pessoas que ganham em uma hora o que você ganha em um mês e coisas assim. Isso é meio ilusório, sob o meu ponto de vista, é enganoso. É enganoso porque isso não acontece da noite para o dia e não acontece para todo mundo. Tem gente que faz esses cursos e não fica rico. Aliás, poucas pessoas ficam ricas. Você faz o curso porque você quer melhorar. A questão financeira é separado. É um outro foco. E aqui eu vou te contar a história de Salomão. Eu já tenho 56 anos, sou religioso. Aqui não importa qual é a minha nomenclatura religiosa, mas não vou contar pelo lado religioso, ao contrário, aqui não estamos para discutir isso, mas Salomão era conhecido por ser extremamente sábio pela sabedoria. Existe a cultura, a inteligência e a sabedoria. A cultura é a quantidade de coisas que você sabe. A inteligência é a capacidade de você aprender. E a sabedoria é como você usa tudo isso, tá? E Salomão pediu a Deus sabedoria, ok? E se tornou, de fato, o homem mais sábio da história. Perfeito. O homem mais sábio da história pressupõe-se que ele não tem tempo a perder, tá? E não foi
um toque mágico, ele teve a capacidade de se tornar sábio, sabe? Quando se fala em Deus aqui, ninguém fala em mágica, fala justamente em entregar capacidades e ferramentas e dicas. A Bíblia é um livro de dicas para melhorar a tua vida, ok? Mas enfim, vamos lá. E a rainha de Sabá queria ir visitar Salomão porque tinha algumas perguntas. E ela foi, marcou uma hora e foi. E levou presentes para ele. Olha só a sacada. Salomão não cobrava nada, mas ela, ao saber que ele era reconhecido um homem extremamente sábio, ela disse: pô, eu não posso chegar lá de mãos vazias. Levou presente para ele. Por quê? Porque um homem tão sábio quanto ele não deve ter tempo para perder comigo. Entende? O que eu quero dizer? Quando a tua palestra acaba sendo enxergada como algo que vai agregar as pessoas que vão ouvir, ela se predispõe a pagar. Entendeu? O dinheiro é consequência. Não é foco. O dinheiro é consequência. Quando as pessoas que querem te contratar sabem que aquilo que você vai entregar tem valor, vai acrescentar alguma coisa na vida dela, na vida dos seus funcionários, na vida dos seus alunos, não sei qual será o contratante, então aquilo tem valor. Então eles não podem te pedir isso de mãos vazias. Então, é a consequência. Só que a história continua. Diz que a rainha de Sabá estava curiosa e queria conhecer um pouco mais. Então foi passear lá pelo castelo, pelo reinado dele. E ao ver os cozinheiros, ao ver os serviçais, ao ver o povo, ao ver tudo que estava em torno dele, ela percebeu o seguinte: olha, esse homem aplica aquilo que fala. Por isso que faz sentido na vida dele. Ele é sábio porque aplica e aplica porque é sábio. É aquela história. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Entendeu? Ou seja, uma coisa completa a outra. Tua vida completa a tua fala e a tua fala faz bem para a tua vida e assim sucessivamente. As pessoas, ao te olharem, acabam sendo inspiradas a melhorarem. Outra pergunta que me fazem frequentemente: é melhor estar ao vivo ou estar online assim em cursos? Olha, pela minha idade eu fui formado para estar ao vivo. Pela minha fala, eu prefiro estar ao vivo. Por quê? Ao vivo você está sempre de alguma forma desconfortável. A plateia que te olha está sempre querendo algo mais. A plateia está sempre participando, você sabe como é que está indo a tua fala. A postura física deles, as risadas, as palmas, tudo você sabe mais ou menos aquilo que você deve fazer e para que lado deve conduzir, tá? E na questão da minha fala, eu tenho que me concentrar mais para não baixar o tom e começar a gaguejar. Lembra que quando eu uso esse outro tom de voz, nesse outro tom de voz eu não gaguejo. É diferente do que no vídeo. No vídeo, por exemplo, eu vou ficando confortável porque estou à vontade, mas vou ficando confortável e essa confiança, essa confortabilidade que me dá estar aqui num estúdio fechado vai permitindo com que eu dê uma relaxada e vá gaguejando mais. Embora ressalto que o gaguejar não é problema, tá? Se você ou teu amigo ou qualquer pessoa que você considera próximo de você não tem um segundo ou até menos
para você se recompor e continuar a fala, quem sabe não seja a hora adequada de continuar essa amizade. Eu uso isso muito em aula. Quando estou em aula e alguém, sempre figuras mais jovens, né? Eu faço a chamada e o Joãozinho, aqui vamos chamar de Joãozinho, responde presente, Claudião. Eu falo, cara, muito obrigado por me lembrar que eu sou gago. Ele fala, ah, é, professor? Por quê? Porque eu sou gago e poderia ser bem pior. Eu poderia ser gago e ter a tua cara. Entende? Isso a gente faz frequentemente, a gente brinca com isso para que a coisa fique de fato normal. Afinal, o que é normal? Você é perfeitamente normal? Eu sou perfeitamente normal? Veja que é uma questão de humanidade, é muito maior do que apenas falar. Bom, agora vamos ao foco, que é o tema da nossa aula de hoje. É foco, como manter o foco, ou o que o foco faz para beneficiar a vida de quem fala. O foco é essencial. Uma coisa que atrapalha muito é quando o palestrante perde o foco. As pessoas percebem isso. Se o palestrante já tiver alguma prática, ele consegue contornar e voltar rapidamente ao tema que ele estava. Ele consegue até brincar com isso e voltar ao tema. Mas se ele perde o foco, tem várias consequências. A primeira consequência é a insegurança. Eu estava falando de quem mesmo, enquanto você fala, tua mente está aqui, ó, procurando a tua fala, o teu corpo muda de expressão, você fica inseguro e você não sabe como retomar aquela fala. Essa é a primeira consequência. Outra consequência, o público percebe isso e acaba tomando uma atitude de espera, meio que com deboche, esperando que você se ache, e há uma certa reprovação, porque eles pressupõem que aquilo que você foi falar, você domina perfeitamente. A terceira coisa é você ter a chance de ter um branco. E brancos são mais ou menos comuns, né? Ou seja, e sobretudo porque há duas formas que a plateia sai da tua palestra, dizendo, olha o quanto ele sabe e olha o quanto eu aprendi. Eu prefiro que elas saiam dizendo, olha o quanto eu aprendi. Por quê? Olha o quanto eu aprendi, deixa gancho para te chamar outras vezes. Olha o quanto ele sabe, encerrou aí. Eles podem admirar o teu conhecimento, admirar a tua expressão, te aplaudir no final, te pedir autógrafos. Mas se eles não ganharam nada em troca, provavelmente não voltem a te chamar. Ou seja, o ciclo que você quer fazer em se tornar um palestrante, ele não se completa, tá? Então pensem nisso. Se você construir alguma coisa na outra pessoa, a chance de relacionamento, tanto pessoal quanto comercial, multiplica muito mais, tá? Então, olha quanto ele sabe, se refere ao palestrante. Eu fui fantástico hoje. A minha fala fiz uma explanação filosófica de Platão até os dias de hoje, passando por datas, passei por tudo que era importante na filosofia para mim, e eles ficaram quietinhos ouvindo e ficaram
estupefados diante de tanto conhecimento. E no final me aplaudiram. Olha como eu sou bom nisso. Isso só serve para massagear o teu ego. Não serve para palestrante. Cuidado com a armadilha de querer massagear o ego. Agora, se você passa algo para eles e as pessoas se sentem bem, acham que, de fato, o fato de ter dedicado tempo a você, de ter dedicado atenção a você, serviu para eles, perfeito. Aí eles ficam com sede de ouvir mais. Tá? Isso acontece quando você tem o foco, você sabe o que quer. E tem algumas perguntas simples para foco. Existem também duas perguntas, são mais, mas duas perguntas que são essenciais para quem está começando, para construir a carreira. A primeira é: quais são os temas que eu quero trabalhar? Quais são os temas que eu quero passar para as pessoas? E isso não depende só do teu querer. Porque de repente você gosta muito de carro, você quer falar de carro, mas o teu conhecimento de carro é aquilo que todo mundo já sabe. E você vai lá e vai falar aquilo que todo mundo já sabe. Vai falar bem, vai se expor bem, criou bons slides, é uma apresentação muito bem feita, mas não acrescentou nada na vida de ninguém. Seria como tentar fazer um stand-up com piadas velhas, né? As pessoas vão falar, mas eu já conhecia essas piadas. Ou seja, mesmo naquilo que você domina e que você quer falar bem, você tem que trazer sempre algum elemento que agregue valor. Se não tiver esse elemento que agrega valor, a tua fala fica vã, fica flutuando no ar. E não causa o efeito que você gostaria que causasse. Esse elemento que traz valor nem sempre está atrelado ao tema que você está descendo. É melhor que esteja, mas nem sempre precisa estar atrelado. Por exemplo, eu vou falar de carro. Não falei nada que os outros não soubessem de carro. Mas eu fiz de uma forma tão especial. Eu criei momentos tão confortantes, momentos de tal alegria, momentos de reflexão, momentos que me fizeram lembrar coisas que eu vivi com carros. Eu só não falei de carro, mas também atrelei o carro à vida, não sei o que. Isso pode ser um diferencial. Então você está me dizendo que eu posso falar de qualquer coisa, desde que eu faça isso de forma melhorada, divertida, mais leve? Sim e não. Depende muito de outros fatores. Também depende do teu público-alvo. Por exemplo, se você for falar com médicos sobre úlcera e produção de suco gástrico, fazer isso de forma divertida, eu acho que não pega muito bem, né? Ok? Ou seja, você tem que escolher bem os temas, para que você não passe por um charlatão. E aliás, é o que nós temos muito hoje na área de palestras. Eu acabo de assistir esses dias, eu não vou dizer nome nem nada, e eu prometi a mim mesmo que eu não iria fazer críticas aos outros. Mas essa foi fantástica. O palestrante entrou usando uma fralda geriátrica por cima da roupa. E ele disse: olha, eu entrei
assim porque eu estava com medo, e o medo poderia acontecer que eu sofresse desarranjo intestinal. Aí eu pus a fralda e eu disse, eu vou com medo mesmo. Olha, cara, aquilo não deu nem para sorrir, tá? Foi de um mau gosto enorme. Faz uns 2 anos atrás, uma faculdade me ligou para me pedir uma palestra sobre inteligência emocional. Não, desculpem, sobre múltiplas inteligências. Eu, como sou da área da educação, né? Basicamente eu sou um professor e palestrante, no momento mais palestrante do que professor, mas eu já tinha ouvido e estudado um pouco sobre múltiplas inteligências, principalmente com o Gardner, né? Bom, eu disse, quanto tempo eu tenho para me preparar? A palestra tinha 3 meses, né? E aqui eu só vou descer por cima, depois nós vamos ter um capítulo especial sobre preparação de palestra. Nesses 3 meses eu preparei a palestra, estudei, me deu um trabalho bem grande, não foi fácil, mesmo com aquilo que eu conhecia. Se eu for lá e disser apenas o que eu sei, não vou agregar nada na vida de ninguém. Então o que eu fiz? Fiz aquilo que eu recomendo que você faça. Peguei, estudei, acrescentei nas múltiplas inteligências uma história, e fui contando a história, fui aplicando naquela história as múltiplas inteligências. Perfeito. No final, feedback onde me disseram que nunca tinham ouvido falar das múltiplas inteligências daquela forma. As múltiplas inteligências não mudaram, ou seja, eu não levei mais uma inteligência. Eu falei das mesmas, mas eu fiz de forma diferenciada. Outra coisa que é importante é que você goste daquilo que você vai falar, né? Você tem que ter um certo brilho nos olhos a hora que fala. Isso é essencial. Se não for o primordial, né? As pessoas percebem quando o palestrante está entusiasmado com aquilo que fala. Eu não sei se você percebe, mas eu gosto de falar. Mesmo gaguejando, mesmo tendo dificuldades na fala, eu gosto de falar. Estando aqui, gravando um vídeo, eu me sinto bem. Eu estou cômodo, eu estou em casa. Eu poderia gravar vídeo o dia inteiro enquanto tivesse tema. E a hora que acabar o tema, eu vou estudar mais e eu posso continuar gravando. Essa energia a plateia sente imediatamente. Então, é muito importante que você goste daquilo que você vai falar. Durante muitos anos eu fiz parte de uma grande instituição de ensino. E lá eu ministrava o curso Como Falar em Público. Fiz isso por vários anos. E eu pedi às atendentes que não comentassem com os candidatos ao curso que eu era gago. Eu queria fazer a surpresa. Isso aconteceu nos primeiros meses apenas. Depois, acreditem, as pessoas vinham se inscrever no curso porque eu era gago. O boca a boca foi se passando na região, depois para fora, houve uma certa estratégia de marketing, e as pessoas vinham ter aula com o professor de oratória que era gago. Ou seja, vejam só, você pode transformar aquilo que você tem em algo ao teu favor. A mesma coisa acontece às vezes com uma contratação. A pessoa me liga, eu atendo, alô, o senhor que é o palestrante gago, sim, só eu mesmo, gagueja aí então.
Eu falo, não, senhor, faz o seguinte, me contrata e eu vou lá e gaguejo lá. Entende? Porque quando você tem algo que as pessoas querem ver, querem comprar, querem assistir, isso custa dinheiro. Tendo falado isso, nossa primeira lição desse vídeo é: eu quero que você ponha no papel, sempre no papel, escreve em folhas que você não perca, para você ter um histórico desse curso, que você ponha no papel 5 temas. 5 temas que te agradam e 5 temas que você acredita que poderá vir a desenvolver. Tá? 5 temas é bastante, tá? 5 temas, provavelmente desses 5 temas você vai filtrar 3 e vai ser procurado por 2, mas ponha 5 para poder ter um guarda-chuva maior, onde tem os temas embaixo, onde você pode se virar e selecionar um pouco mais, tá? Escolha esses 5 temas e ponha por que você escolheu esses 5 temas, tá? Não adianta só pôr, eu quero falar de tal coisa. Não, mas por que eu quero falar de tal coisa? O que eu tenho em mim que me faz querer falar de tal coisa? O que eu sei a respeito daquilo? Eu sou um simples curioso, ou mesmo sabendo pouco, eu tenho disponibilidade para aprender mais sobre aquilo, tá? Então, primeira lição de hoje, escreva no papel 5 temas que você acredita que você pode desenvolver nas suas palestras. A segunda grande pergunta para manter o foco: qual é o teu público-alvo? Quem você quer atingir? Com quem você quer falar? Embora você vai ver que no decorrer você vai ter a flexibilidade para falar com vários públicos-alvos, mas você vai ter que começar com algum foco, né? É muito diferente, por exemplo, falar numa reunião de pais do que falar para médicos. É muito diferente falar para engenheiros do que falar na tua igreja, tá? Esses públicos têm características próprias. Por exemplo, quando você vai falar numa faculdade, a maioria é um público jovem que acabou de sair do ensino médio, que está com o futuro inteiro ainda à sua frente, que tem uma energia, um querer aprender, um querer transformar a sua vida, e você chega lá e você não é um palestrante muito expressivo, você não desenvolveu a tua expressividade, a tua jogada de voz, o teu lado mais animado, o lado mais espontâneo. Cara, provavelmente, por melhor que seja o conteúdo, a tua palestra será um fracasso. A mesma coisa ao contrário. Você vai fazer uma palestra para engenheiros, e a tua palestra está focada no lado emocional. E você fala na emoção daquilo, não sei o que lá. Engenheiro foi treinado para ver números e resultados. Por melhor que seja a tua palestra, não vai ter o resultado esperado. A mesma coisa com os pais, ou na igreja, onde você for, entende? Você tem que ter um foco num público-alvo para iniciar. Depois você vai se melhorando, vai se lapidando, e você consegue atingir vários públicos-alvo. Hoje eu dou palestra desde reunião de pais até em grandes empresas, mas isso não aconteceu
da noite para o dia, tá? Eu não quero criar nenhuma ilusão. Ao escolher o teu público-alvo, tem uma pergunta que é básica. Qual é a transformação que eu quero atingir nesse público-alvo? Por quê? Porque toda palestra tem que trazer algum toque de transformação. Lembra? Se a pessoa sair da tua palestra do mesmo jeito que entrou, não aconteceu nada de novo, tá? Qual é a transformação que eu quero provocar? Eu quero que simplesmente elas saiam mais alegres? Pode ser, mas é meio instável, porque qualquer piada pode simplesmente alegrar uma pessoa. Eu quero que elas saiam mais confiantes, aí já muda. Eu quero que elas saiam com esperança. Eu quero que elas saiam com energia. Eu quero que elas saiam com conhecimento novo que vai ser útil para a vida delas. Por exemplo, se você for da área financeira e vai dar um curso de como controlar as finanças no lar. E assim por diante. Mas qual é a transformação que eu quero provocar no público que eu escolhi? Importantíssima pergunta. E dessa pergunta da transformação, puxam outras tantas perguntas. Eu quero focar mais na produtividade, eu quero focar mais no design, eu quero focar mais dependendo o ramo onde você estiver, as perguntas são extensas, mas você tem que ter o foco bem claro para você não se perder, tá? Depois, em outro capítulo, nós vamos falar sobre a palestra em si, para não perder a sequência da palestra. Essa é uma outra história, tá? A sequência e os brancos e como manter a palestra equilibrada. Mas se eu tenho um foco e eu sei o que eu quero, eu sei para quem eu vou falar, eu sei do que eu vou falar, eu sei a transformação que eu quero atingir, eu não vou perder o foco. Com isso tudo em mãos, eu posso começar a preparar a minha palestra, tá? Pergunta 2 para você anotar. Pergunta 2 para você anotar. Qual é o público-alvo que você quer atingir? E por quê? O que faz você escolher esse público-alvo? Você tem maior facilidade com esse público-alvo? Você está naquela faixa etária, você está naquela profissão, naquela característica daquele público-alvo? Por exemplo, eu posso criar uma palestra exclusiva para skatistas, tá? Imagina eu fazendo uma palestra para skatista. Eu nunca subi em cima de um skate. Estou bem acima do peso. O que eu poderia falar para um skatista que acrescentasse algo na vida dele enquanto ao uso do skate? Eu posso sim, numa equipe de skatistas, antes deles irem para uma competição, ir lá e fazer uma palestra motivacional, ok? Mas aí o meu foco não é o skate, não é o ato de andar de skate, não é o ato de produzir skates, tá? Então isso tem que ser bem claro. Então qual é o teu público-alvo e por que você escolheu esse público-alvo? Uma coisa importante é a faixa etária. A faixa etária faz com que você adapte o teu linguajar à faixa etária que você está falando, tá? Ok? Outra coisa para pôr no papel. Qual é a transformação que eu quero produzir nessas pessoas? Já temos 3 perguntas.
tá? Primeira, quais são os temas que eu quero falar? 5 temas e por quê? Qual é o público-alvo? Por quê? E qual é a transformação que eu quero provocar? Essa transformação que você quer provocar tem que ser algo que você tenha facilidade de fazer. Ok? Por exemplo, eu tenho facilidade de dar incentivo às pessoas. Eu sou essencialmente um palestrante motivacional, tá? Se me colocarem para falar de contas e números e resultados e gráficos, provavelmente eu serei péssimo nisso, tá? O que eu posso fazer é estudar bastante e, quem sabe, reproduzir algo que está muito fácil de ser replicado. Mas eu sei que isso será meia boca. Outra coisa que deriva do tema foco é você iniciar a tua palestra nivelando o conhecimento, tá? Você não pode pressupor que toda aquela plateia sabe ou compartilha do mesmo nível de conhecimento. Aqui eu vou dar um exemplo totalmente hipotético, tá? Eu chego para falar de física quântica. Eu sou um doutor em física quântica. E eu começo a falar de um ponto muito mais elevado do que a maioria da palestra da plateia sabe. Provavelmente estes não vão entender o que eu estou dizendo. Eu vou atingir menos pessoas. Ou seja, eu vou iniciar a minha fala de física quântica explicando o que é física quântica, trazendo um certo nivelamento para que todos tenham acesso àquilo que eu vou dizer. Porque senão o foco fica totalmente disperso. Eu vou atingir algumas pessoas e estas outras aqui vão ficar totalmente dispersas sem saber nem o que está acontecendo. Então, eu não posso pressupor que eu posso iniciar aqui de cima. Eu nivelo antes, fazendo algumas explicações básicas, para que todos consigam depois acompanhar a linha de raciocínio. Isso faz manter o foco, tanto teu foco quanto o foco da plateia em você. E aqui surge uma série de perguntas, né? Porque acabam se confundindo o foco do conteúdo com o foco de forma geral, né? De forma a construir uma carreira, né? Quando se fala em palestra, um foco dentro de um tema, e aqui eu só vou dar uma pincelada, porque vamos falar isso depois, quando falarmos na construção de uma palestra, como eu já disse anteriormente, mas uma pergunta que é meio que relacionada ao foco que as pessoas me fazem sempre. E se der branco, professor? Eu já fiz tudo certinho, tenho tudo pronto, e se me der branco? Ok, você preparou slides de forma correta, com uma sequência correta? Atenha-se ao conteúdo de cada slide, tá? Depois vamos falar de slide. Slide não é algo para ser lido. Slide é só para você ter uma ideia das faces de onde você está e não atropelar o conteúdo. Só isso, tá? Ninguém põe slide lá para ler, tá? Se for para pôr slide para ler, manda por e-mail e a palestra está dada, ok? Mas isso vai ser uma aula só sobre slide, tá ok? Mas e se eu não pôr slide, se no local onde eu for não tiver slide e eu me der branco? Bom, se você produzir o slide, você faz um PDF impresso com os seus slides e leva.
Nada mais de ser ao público, olha, eu tenho aqui um guia para melhorar o andamento da nossa conversa hoje. E se caiu água no papel e não tem o papel, só estou eu e o público. Bom, se você tem já uma certa experiência, você tira de letra. Tá? Você já fez isso algumas vezes, você tira de letra. Mas mesmo assim, se te der branco, eu vou dizer o que eu uso quando me dá branco. Tá? Quando me dá branco, eu uso a plateia e uso água. Duas coisas. Quando eu sei que o branco que me deu foi simplesmente por um lapso de memória. E eu paro, faço caras e boca. Gente, eu estava aonde mesmo? E as pessoas me dizem, opa, obrigado, vamos então continuar. Não tem nada de mais. Agora, se eu dei uma viajada longe, criei uma história a partir de um ponto e de fato esqueci, e eu sei que a plateia não vai poder me ajudar a retornar, o que eu faço? Secou a boca, tô gaguejando demais, eu vou beber uma aguinha. Eu pego a água, geralmente fica ali no púlpito, eu pego a água e eu abro, mostro, alguém quer, eu falo, tá? Só que nesse tempo, minha cabeça está voltando, pensando, por fora, eu estou calmo, brincando, mas estou ganhando tempo para pensar. E geralmente, a hora que eu ponho o primeiro gole de água, a ideia volta. Tá? Obrigado, vamos continuar então. Agora com a garganta lubrificada, eu vou gaguejar menos e vamos embora. Tá? Você aprende a lidar até com os brancos. Agora, se você de fato estudou bastante, não de forma a decorar. Palestras decoradas são muito ruins. Existem palestrantes que você foi ver uma vez. Na próxima vez que você vai ver ele, você sabe exatamente a palavra que ele vai usar no lugar que ele vai usar. Cara, isso é matador se você quer ter uma carreira de palestrante. Por quê? Porque basta te assistir uma única vez que todo mundo já sabe aquilo que você faz, aquilo que você diz. Bem, com essa última explanação, acredito que já encerramos o tema da aula de hoje, que era foco. Você tem algumas perguntas para responder, perguntas importantíssimas, assim como fizemos na aula 1, não passe para a aula 2 sem ter feito aquilo que eu pedi. Agora não passe para a aula 3 sem responder essas perguntas. E ainda mais, depois de você responder isso com calma, ter feito tudo bem feitinho, você vai pegar essas respostas, esses temas, o público-alvo que você quer, a transformação, tudo, e vai pedir a opinião de uma ou de mais pessoas de confiança tua. Você vai entregar, vai dizer do que se trata. Eu estou fazendo um curso assim porque eu quero me desenvolver em tal área, eu quero ser um palestrante, eu quero dar aulas melhores, eu quero perder a minha timidez, eu quero ser melhor na forma que eu me comunico, não sei o que você disser, tá? Bom, você acha que estes objetivos e público-alvo, tá, estão condescendentes com a minha pessoa? Representam aquilo que eu sou, aquilo que eu faço? Não pergunte se você é capaz, porque você será capaz.
Apenas pergunte se há coerência entre o que você pôs no papel e a pessoa que você é. Entre o que você pôs no papel e aquilo que você vive. É coerente? Se por algum acaso alguém disser não o recrimine. Ele está te ajudando na tua formação. Pergunte o porquê não. Quem sabe, de fato, ele esteja enxergando algo que você não esteja enxergando. Aliás, você sabe que 80% do que a gente sabe da gente são as outras pessoas que nos dizem? Eu não sou capaz de enxergar em mim mesmo, por mim próprio, mais do que 20%. Os outros 80% são as pessoas que me contam. E é claro que enquanto tudo isso acontece, você vai ainda estudando, assistindo palestras. Uma plataforma muito boa de assistir palestras, que são palestras de 16 minutos, é extremamente rápida, extremamente focada, é a plataforma TED, TED, tá? Tem lá explanações muito boas mesmo, tá? Porque tem um foco, eles têm 16 minutos para desenvolver e fechar o tema. Isso mostra muito foco, tá? Bom, você vai estudando, vai lendo, vai procurando aquilo em busca daquilo que você está pondo no papel. O fato de pôr no papel esclarece, o fato de pôr no papel te ajuda a impulsionar, mas só pôr no papel não vai adiantar nada, tá? Ok? Requer um esforço extra de você. Isso eu não escondo desde o começo do curso, tá? O meu curso não faz promessas falsas. Também não precisa se matar para isso, tá? Não queira absorver o mundo em um dia. Não. É melhor estudar algo com atenção do que querer abraçar tudo junto. Por isso que o curso é feito em fases. E eu quero que você cumpra uma fase de cada vez. Não pula o vídeo, não passa para o outro, tá? Vamos caminhando juntos. Eu te pego, como eu disse, eu te pego pela mão e vamos andando juntos, tá bom? Não se preocupe, não fique afobado, tá? Essa é uma outra coisa que nós vamos trabalhar, que é o controle emocional, ok? Muito bem. Hoje ficamos por aqui, nem sei quanto tempo eu gravei, mas sei que falei sobre o tema que tinha planejado, né? Eu estudei antes, planejei esse tema, estamos dentro do nosso cronograma. Hoje o tema era foco e fechamos o dia de hoje. Então, deixa você à vontade. Estude mais, se prepare e venha ser um palestrante, venha ser um comunicador. Te espero para a próxima aula. Tchau!